Fala, meus queridos, professor Alan na área e vem comigo, que é sucesso! Ainda falando dos famigerados processadores, vamos ver na aula de hoje memória cache, arquitetura 32, 86, 64, conjunto de instruções SSE, TDP, virtualização e muito mais. Se você quer fazer aquele up na sua máquina, se você quer fazer aquele up na sua máquina ou na máquina do cliente, esse é o vídeo que você precisa acompanhar até o fim, sem pular nenhum pedacinho. E no final me diz nos comentários se valeu a pena ou não valeu. Beleza? Mas antes eu gostaria de convidá-lo a ir na aba comunidade, né, aqui embaixo nesse vídeo aqui, e escolher o melhor dia e horário para postagem dos vídeos aqui no canal. Também conferir se estão inscritos no canal, pois às vezes a plataforma desinscreve, né, algumas pessoas. E pedir o seu like se você gostar, beleza? Combinado? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, na nossa última aula, nós explicamos como é formado um processador, falamos sobre as unidades de controle, processamento central, lógica e aritmética e também dos registradores. Além dos registradores, que são uma memória de alta velocidade, né, temos dentro do processador uma outra memória também chamada cache, ou cache. Já ouviu falar dela, cara? Vamos lá. Para você que é, como eu vou falar para vocês no começo, ele é um item fundamental, cara, essencial na hora que você vai escolher um processador. Quanto mais memória cache você tiver, mais rápido vai ser o desempenho da sua máquina. E a memória cache, ela é mais lenta que o registrador, que nós havíamos falado na outra aula, que também é uma memória super rápida, né, que trabalha bem do lado ali do processador. E o cache também fica dentro do processador. Ele é uma memória um pouco maior do que o registrador, porém ela é mais rápida do que a memória RAM. Ela não é tão rápida como o registrador, mas é mais rápida que a memória RAM. Ela é bem pequena, aí na casa dos megas, né, de tamanho. Ela serve para compensar o intervalo de tempo em que a memória RAM demora para transferir arquivos para o processador. Então, o processador não ficar paradão na dele lá, ficar ocioso, esperando receber informações, receber dados para processar. A memória cache, ou memória cache, ela fica dentro dela os pontos mais importantes daquela tarefa ou daquele programa, ou que a gente chama de ponteiros, né, que são os índices, né, de onde está o próximo endereço para ele buscar informação e processar. E aí, com isso, o processador ele não fica paradão na dele lá, ele acaba sendo utilizado o máximo que ele consegue ser utilizado. Então, a memória cache, ela faz com que o tempo que a memória RAM demora para buscar mais informações ou para transferir para o processador, naquele meio do caminho ali, ela consegue compensar, deixando dentro do processador informações para ele processar, para ele ganhar tempo e não ficar ocioso para dentro do que ele tem que fazer. Então isso daí otimiza e muito o seu trabalho, o trabalho do processador. Para você ter uma ideia, se não existisse a memória cache, nossos computadores poderiam ser até 90% mais lentos. Já pensou nisso, cara? Olha como com uma memóriazinha ínfima, né, pequenininha, na casa dos megas, 3, 4 megas, 12 megas, pode fazer total diferença na arquitetura de um projeto, né, de um sistema de computação. Tá vendo como é que a menor peça, né, a menor ferramenta faz total diferença? Vê como todos são importantes? E como eu falo para vocês, a diferença ela acontece por causa da velocidade entre a RAM e o CPU. Porque a RAM ela trabalha na casa dos megahertz e o processador trabalha na casa dos gigahertz, ou seja, megahertz na casa dos milhões e gigahertz na casa dos bilhões. Então essa diferença de tempo de velocidade acaba fazendo com que a CPU seja muito à frente, né, muito mais rápido do que a memória RAM. A memória RAM não consegue acompanhar. E a memória cache, ela acaba também trabalhando quase que na mesma linha que o processador, e acaba sendo muito mais rápido e otimiza tudo isso. Então, se não fosse o cache, né, se a gente for colocar em resumo, se não fosse o cache, o processador nunca conseguiria trabalhar 100%, né, porque ele precisaria, nesse intervalo que a memória RAM leva para poder buscar informação e trazer, ele ficaria parado. Então, ele nunca atingiria 100% da sua capacidade, estaria sempre ali na meia boca, né, digamos assim. Né. Eu tenho esse processador aqui da Intel, ele é de um socket LG775, nós já vimos isso na aula de socket. Eu tenho aqui no meio uma informação sobre a memória cache, 512 megas de memória cache. Esse item aqui do meio é o número da memória cache do processador, 512. E falando em cache, você sabia que existem 3 tipos dessa memória no processador, pelo menos nos processadores mais modernos?
ela tem a L1, tem a L2 e tem a L3. A L1 é a primeira memória na hierarquia, ou seja, quando o processador ele acaba de executar uma tarefa, ele busca nessa memória L1 cache a próxima informação a ser executada, e se a memória L1 cache não tiver nada, ele busca na memória L2. Se ele não tiver na L2, ele vai na L3. Só que a L3, ela, no caso, ela é uma memória complementar à L2 e ela é compartilhada com todos os núcleos do processador. Ou seja, tipo assim, ela é uma memória ali que fica como se fosse um reservatório. Então, ela que distribui os arquivos, os programas para L1 e L2. Caso elas não tenham, a L3, que geralmente é a maior das três, ela fica com um dado ali contido para ver qual dos códigos, né, qual dos núcleos que vão ali buscar aquela informação para poder executar. Então, na hora de você escolher um processador, escolha um processador que tenha a memória L1, que tenha cache L1, L2 e L3. Então, se ela tiver L3, melhor ainda. Os mais antigos só vai ter L1 e talvez L2. O L2 e o L3 é o mais recente e faz com que o processador seja muito mais rápido. Vai por mim, cara. Se você tiver dois processadores que tem a mesma capacidade aqui entre eles, e você tiver uma memória que tem L1 e L2 cache, esse aqui tem um L2 L3 cache, esse daqui que tem um L3 vai ser muito mais rápido do que esse daqui que tem um L2, mesmo que os dois tenham capacidades idênticas. Então, a questão do cache é um diferencial na hora de você montar a sua máquina. Quanto maior for a memória cache, mais rápido vai ser o seu processador. Então, mais uma dica, escolha certo na hora de montar a sua máquina. Aí você vai me perguntar, tá bom, Alan, eu entendi. Mas por que ela não é maior? Se ela só ela na casa dos megas, se a memória RAM está na casa dos gigas, por que a memória cache está na casa dos megas? Aí é a parte que não me, é aquela parte que não me toca. Por quê? Aqui, ó, custo. Então, uma memória cache para ser feita, por ela ser de alta performance, ser formada por transistores e componentes que são feitos com geralmente metais preciosos, né, que tem muito pouco índice ou teor de impureza, que faz com que ela seja muito rápida, então acaba saindo muito caro o custo dela. Geralmente ela é feita com ouro, jaspe, berilo e outros materiais condutores, e são materiais difíceis de encontrar na natureza e por isso são muito caros. Então, para se produzir uma memória RAM, uma memória cache com um tamanho muito grande, o custo seria elevado demais e não valeria a pena. Então, o que o pessoal faz? Para poder otimizar isso, o pessoal coloca uma memória cache pequena e vai somando ao registrador, que é mais rápido do que ela, que também é um material mais caro de ser feito, e compensa a memória RAM. Então, vai ter essas hierarquias de memória para poder facilitar essa velocidade. Então, por isso que não temos a memória cache maior, né? Meus amigos, eu trouxe vocês aqui a tela do computador para mostrar para vocês uma ilustração bem simples, mas que vai fazer total diferença na compreensão de vocês. Que é o seguinte, ó, aqui eu tenho a CPU, aqui do lado de fora eu tenho o L1 cache também, porque esse cache ele é por núcleo, então cada core, que é em inglês, ou núcleo em português, né, cada núcleo, cada core, ele possui o seu L1 e seu L2, e o L3, que eu vou mostrar no próximo item, ele é compartilhado com os núcleos. Então, aqui nessa ilustração, o cache está do lado de fora, mas na prática, né, na vida real, ela fica dentro do processador. Então, o que acontece? O que ocorre? A unidade CPU, né, ela, quando precisa processar uma informação, ela tem acesso do lado dela, né, colado a ela, o registrador. Então, como o registrador é uma memória muito rápida, porém pequena, quando acabam os dados, né, ou os números, né, binários que ele vai processar acabam dentro dele, ele tem aqui do lado dele a memória cache. Então, aqui dentro dessa memória cache, dentro do L1 e do L2, eu tenho aqui partes integrantes importantes do programa. Qual o tipo de tarefa, qual o tipo de operação que ele é, aonde ele está localizado, qual o setor em que ele está, qual a posição dele. Informações importantes para que quando eu for trazer a próxima parte de informação a ser processada, eu já tenha boa parte do problema ou da tarefa sendo sabida pelo processador, que vai utilizar uma instrução compatível para poder executar essas tarefas de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, o arquivo cache, essa memória cache, ela fica aqui dentro da CPU e aí ela compensa a dificuldade e velocidade da memória RAM. Porque aqui, ó, esse item aqui, esse caminho aqui, nós chamamos de barramento, que nada mais são do que fios.
Esse controlador que tem aqui na figura, ele é o chipset ponte norte. Então, o chipset ponte norte, ele é um intermediário entre a memória RAM e o processador. Então, olha só, o processador tem que sair daqui, percorrer o barramento, passar pelo chipset, ver a informação que está na fila da memória aqui, trazer para dentro dele e executar. Se ele tem que fazer esse caminho várias e várias vezes, no momento em que ele sai de executar a função dele para poder buscar essa informação aqui fora, ele deixa de executar uma tarefa, ele fica vazio. Então, com isso, eu torno o meu processador ocioso por um certo tempo. Não consigo utilizar o 100% dele porque parte dele precisa sair para buscar a informação. Então, quando eu tenho um arquivo cachê aqui, ele mata essa deficiência, né, esse delay de informação entre a memória RAM e o processador. Então, com isso, eu, em vez dele ter que vir aqui fora buscar a informação, ele já tem toda a informação que será processada aqui dentro. Então, ele não tem que sair daqui para nada, ele continua aqui processando, e quem vem buscar a informação do chipset para cá são esses arquivos cachê que mantêm parte das informações aqui a serem processadas. Então, é dessa forma que a gente consegue compensar esse delay entre a memória RAM e o processador. E já aqui na próxima figura, o arquivo L3 cachê, nota que aqui eu tenho aqui uma ilustração com um processador de 6 núcleos, né? Cada core, né, ou núcleo é a mesma coisa. Ele tem o seu L1, L2 aqui dentro e o L3 ela é compartilhada. Então, caso o L1, L2 não tenha a informação que ele precise, o L3 ele vai ter essa informação aqui, ou o complemento, ou o restante daquela informação. Ou caso algum dos núcleos desocupem aqui a sua operação, eles podem vir aqui em L3, buscar essa informação e continuar trabalhando. Então, dessa forma, a CPU nunca fica ociosa e consegue fazer com que tenha o máximo de desempenho, o máximo de performance. É dessa maneira que funciona. Então chegou a hora da gente falar de arquitetura. Arquitetura x32, x86, x64. Você já ouviu falar? Sabe me explicar como é que é? Se sabe me explicar o que é, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou dar uma olhada e vamos ver se a sua definição está boa. Claro que deve estar, né? Tu acompanha os vídeos aqui do canal, você é um cara estudioso, esforçado, sei que vai estar bem melhor até do que a minha definição. Né? Mas vamos lá. Bom, nós sabemos que informática, ou melhor, na linguagem de máquina em geral, sabemos que todo trabalho é feito por 0 e 1. Então, quando falamos de arquitetura x64, x86, x32, estamos falando sobre a capacidade que um processador tem de endereçar ou processar zeros e uns por segundo. Então, nada mais é do que isso. Então, vamos dizer, temos duas possibilidades de processamento. Nós temos o 0 e temos 1. Então, sendo eles as possibilidades, ele vai ser nossa base. Então, nossa base vai ser o número 2, porque nós temos duas possibilidades, 0 e 1. Então, a arquitetura ela vai ser o expoente. Se nós lembrarmos de potenciação, expoente é aquele que multiplica a base. Então, se nós pegarmos dessa maneira, a arquitetura x32 ela vai ser 2 elevado a 32. Então, ele vai gerar a quantidade de endereços e de processamentos que nós podemos fazer por ciclo. Então, uma arquitetura de x32 vai ser 2 elevado a 32. E isso dá mais ou menos aí 4.294.967.296 bits, ou arredondando 4 GB por ciclo que eu consigo executar. Então, cada ciclo de processamento do processador, parece até redundante, né? Processamento do processador, ele consegue transferir, trabalhar, processar ou endereçar, né, da memória RAM, né, trazer o reconhecido da memória RAM, 4 GB. Então, uma arquitetura de x32, o processador consegue trabalhar no máximo com até 4 GB de memória RAM. Então, essa é a capacidade máxima que ele tem. Mesmo que você coloque ele 16 GB de memória, ele só vai reconhecer 4 GB, que é o máximo, matematicamente falando, que ele consegue endereçar ou trabalhar. Então, na hora que você for escolher seu processador, tenha em mente que a melhor escolha, se você quiser trabalhar com uma memória muito maior do que 4 GB, que 32 bits não vai ser o mais indicado para você. Embora nos dias de hoje é muito, mas muito difícil mesmo de você encontrar um processador que seja apenas 32 bits para PC, né?
Você encontraria isso se fosse antes de 2002 para trás, você encontraria praticamente todos, né, que seriam dessa arquitetura de no máximo 4 GB. Também naquela época, as arquiteturas de memória RAM eram a DIMM e a DDR1, que no máximo entregavam 1 GB por pente, né, por slot, e era muito para a época, né? Então, naquela época não tinha necessidade de ter uma arquitetura maior. Então, 32 bits serve para até 4 GB de memória RAM ou 4 GB de informações processadas por segundo. A arquitetura x86, na verdade, ela é a mesma coisa que a x32. É uma homenagem ao processador x86, que foi um dos primeiros fabricados para computadores domésticos, e então, quando nós falamos de processadores x86 ou x32, estamos falando da mesma coisa. Só que em algumas didáticas, né, algumas partes literárias, né, alguns autores usam x32, outros usam x86, mas na verdade é a mesma coisa. O x86 ele é uma homenagem, né, ao primeiro processador comercial para casas, né, que ele foi criado e foi um ícone na época, então o pessoal colocou o nome da arquitetura de x86. Mas x86 trabalha com 32 bits, que é aquilo que nós falamos nesse tópico atual, né? Já a arquitetura x64, nós temos a possibilidade de endereçar 2, que é a nossa base, elevado a 64, o que dá um número gigantesco de 20 dígitos, o que dá nada mais nada menos do que 18 quintilhões de bits, ou daria 18 iotabytes, ou 18 mil gigabytes, o que significa que não precisamos trocar de arquitetura tão cedo, né? Pois a gente imagina, a gente tivesse a arquitetura que a gente mais utiliza atualmente, que é o x64, ela consegue endereçar 180 mil gigas de memória, né? Poxa, algo inimaginável para os dias de hoje, até mesmo para servidores. Então, a gente no momento está bem servido, pelo menos pelos próximos, sei lá, 20, 30 anos. Eu acho que nós não precisaremos trocar de arquitetura, né? Passar para 128, por exemplo, não precisaria, né? Nós temos aí 2 elevado a 64, que dá esse número gigantesco que eu pus aí na tela, né? Se bem que, falando nisso, né, a maioria dos processadores de 2002, 2004 para frente, a grande maioria já é x64. Então fiquem tranquilos, despreocupados, que eu acho que desses itens que eu falei com vocês, o que talvez menos vai importar na hora de comprar um processador, se for moderno, vai ser a sua arquitetura. Por incrível que pareça, tem 2 processadores aqui, ó, que são x32, apenas x32, que é esse daqui, que é um 478, que é uma arquitetura antiga, e esse aqui 462. Os dois só trabalham com 32 bits. São processadores muito, mas muito antigos mesmo. Todos os outros aqui já trabalham com x64. Essa dica que eu vou dar agora, para tudo, cara. Anotem aí, porque olha só, essa dica vocês vão encontrar muito pouco aqui na plataforma, cara. Até mesmo na literatura de Wikipedia ou outras plataformas, né, você não vai encontrar. Poucas pessoas falam a respeito disso daí, pessoal que monta máquina gamer, outras coisas assim, poucas pessoas falam sobre isso daí. Então eu quero dar essa dica para vocês, que é uma dica muito importante, e se essa dica ajudar vocês, já peço que você dê o seu like também para poder fortalecer aqui o nosso trabalho, que é o seguinte, vocês já ouviram falar sobre as instruções SSE? Eu vou deixar aqui embaixo o que significa SSE, que é uma instrução que a gente chama de instrução de montagem. Por que seria uma instrução de montagem? Bom, a gente sabe que o processador só trabalha com zeros e uns, nós acabamos de falar sobre isso daí. Então, se ele tiver um conjunto de instruções que ajude a montar esses zeros e uns de maneira mais rápida e mais fácil, faz com que muitas tarefas elas sejam agilizadas e ganhem maior velocidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pilha de zeros e uns que precisam ser executados, só que existe uma forma que a gente consegue executar um mais rápido que o outro. Existem fórmulas matemáticas que a gente consegue fazer com que aquela carreira, né, ela seja colocada em fila, né, ou em pilha, né, ou uma quantidade de séries, né, ou em paralelo, que seriam os dois processando ao mesmo tempo. Então, essas pilhas de informações, eu vou dar até um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui esses... Eu tenho aqui, ó, isso aqui são... Não interessa muito, isso aqui são circuitos integrados, componentes eletrônicos que eu tenho aqui. Então vamos pensar que cada uma desses daqui são zeros e uns, que estão aqui no processador.
Então, essa pilha de informações, ela pode entrar assim, ela pode entrar assim, ou ela pode ir assim. Então, esses conjuntos de informações SSE, o que eles vão fazer? De acordo com a tarefa e de acordo com o processador está trabalhando naquele momento, ele vai escolher se ele vai ser executado em pilha, ou seja, de cima para baixo ele vai de 2 em 2, em fila, né, que fica um atrás do outro, ou se eu tiver aqui 2 no caso, se um vai ficar, exemplo, um atrás do outro, dependendo de como é que esteja o fluxo, né, o trânsito aqui dentro, ou se ele vai ficar em pilha, né, ou fila, ou se vai ser um em cima do outro. Então ele vai escolher a melhor forma desses dados, né, deles passarem por aqui pelo processador e serem executados. Então essas instruções chamadas de SSE, elas são instruções que ajudam na montagem, né, da pilha, da fila ou da lista, né, em que essas informações vão entrar e sair da CPU. Então essas são a forma em que eles vão ser montados, né, para poder facilitar essa execução das tarefas dentro da CPU. Então essas instruções, elas são de vital importância dependendo do tipo de jogo que você vai querer, dependendo do tipo de tarefa que você vai executar, se a pessoa trabalha com AutoCAD, né, engenheiro ou arquiteto, alguma coisa assim do tipo. Então esse tipo de instrução, ela vai ser de vital importância na hora de você montar um processador. Então essa arquitetura SSE, ela tem SSE2, SSE3, SSE3, né, são 3 S, o E depois o 3, SSE4. Então quanto maior for o SSE, né, que é o depois da tecnologia, que é o SSE, vai ter um número, né, 2, 3, 4, ou se ela tiver mais de 2 S, quanto mais nomenclatura ela tiver dentro desse S, ela vai ser mais recente, mais moderna, e vai ser uma tecnologia mais avançada do que a anterior, e vai fazer com que as instruções, com que as tarefas sejam executadas de maneira mais rápida. Então, na hora que eu for comprar um processador, mais uma vez, se eu tiver tudo igual, né, parâmetros iguais dos processadores, eu tenho a memória cache igual, eu tenho velocidade igual, eu tenho aqui tudo igual. Então o que vai ser o diferencial de eu escolher um processador ou escolher outro? Aí vai ser o outro ponto que vai pesar. Vai ser o número de instruções SSE que ele tem, se ele é compatível com a SSE 3 e a SSE 3S, né? SSE 3 e SSE 4 são os mais recentes. E também, se for AMD, ele tem uma tecnologia chamada 3D Now, e tem a 3D Now com um número depois, né? Esse número é mais 5, mais 45, mais 115. Então, quanto maior for esse número depois do SSE, que vai ter um sinal de mais, ou quanto maior for o SSE, se for, no caso, a AMD, eles chamam de 3D Now, quanto maior for esse número, que vai ter um sinal de mais e depois dele vai ter esse número, que eu vou mostrar para vocês na tela do computador, maior for esse número, mais possibilidade de capacidade que ele vai ter de endereçar, né, de colocar, de organizar essas informações, essas instruções que vão ser processadas, e mais rápido vai ser a sua CPU. Então, quando você for montar um processador, vá no site do fabricante, procure especificações técnicas e veja essa parte das instruções SSE e quantas instruções ele tem, e quanto mais instruções ele tiver, ele vai ser mais rápido, ele vai conseguir gerar mais velocidade com menos recursos. E existe também, assim como eu falei para vocês que existe o L3 Cache, né, o L3 Cache, que ele fica ali no meio do núcleo, né, intermediário, esperando a troca, né, de cenário, de instruções que é compartilhado, tem a instrução chamada de MMX. Então essa MMX, ela seria na hierarquia, né, ela seria a terceira das instruções SSE. Então essa MMX, ela vai ficar ali esperando para poder fazer a montagem ou auxiliar nessa montagem de instruções que vai ser levada para o processador. Então, quanto mais recente for o MMX, né, MMX mais 145, mais 200, mais 240, quanto mais recente for esse MMX, lá no site do fabricante, também mais rápido ele vai ser o processador. Então tomem nota que é uma característica, um parâmetro que poucas vezes eu vi ser relatado aqui no YouTube, e eu acho que é de vital importância para você montar aquela máquina top que você tanto quer, e esse vai ser o diferencial na hora de você montar a sua máquina. Beleza até aqui? Então vamos para o próximo item. Clock. Clock ou velocidade, em inglês, né, clock é relógio, né? Nada mais é do que a frequência ou a velocidade em que um processador executa uma instrução. Então nós falamos
que nos anteriores que nós temos tecnologias ou instruções para poder colocar os números, né, os zeros e uns, como se fossem pilhas. E nós temos também a velocidade em que tudo isso é processado. Então a velocidade que o processador a velocidade que ele tem é a capacidade de quantas instruções, ou quantos ciclos em um único segundo ele consegue executar. Então isso nós chamamos de clock. Então ele é dado por frequência, né, frequência dada em hertz pela nossa forma de trabalhar, né, em hertz geral, em eletrônica, tudo que é dado em velocidade, geralmente a gente usa o hertz, como que é a frequência, né? Então, ele é a velocidade em que o processador executa uma instrução. Então, quando uma tarefa ela nasce, é processada e depois ela vai para a saída, nós chamamos isso de ciclo. Então, ela nasceu, foi executada e depois saiu, né? Vamos botar um programa. Eu apertei a letra L, apertei a letra B, apertei a letra C. Então, quando eu pressionei essa tecla, ela foi solicitada ao processador, ela entrou no processador, foi executada, depois ela saiu no monitor, saiu no texto em que eu digitei e apareceu aquilo lá. Então, essa entrada, processamento e saída, nós chamamos ela de ciclo. Então, todo programa que precisa ser executado, alguma tarefa que precisa ser executada, ela passa por essa sequência de ciclo. Então, a quantidade de ciclos que o processador consegue executar em um único segundo, a gente chama de clock, ou velocidade de relógio. Então a quantidade de instruções, né, de ciclos que ele consegue executar em um único segundo, a gente chama isso de clock. E nos dias de hoje, cara, a grande maioria dos processadores eles estão na casa dos gigahertz. Ou seja, 1 giga ele corresponde a 1 bilhão de hertz, ou seja, um processador de 1 gigahertz executa 1 bilhão de instruções por segundo. E você ainda reclama do seu bichinho, né, cara? Que ele é lento e tudo assim, ele mal sabe que ele está executando 1 bilhão de instruções por segundo, né? Poxa, acho que você vai agora, a partir desse vídeo, você vai começar a olhar para ele com outros olhos, né? E tudo isso, cara, por núcleo, tá? Então, se ele tiver 2 núcleos, ele está executando, sei lá, se o seu processador for 2 GHz de velocidade, ele tem 2 GHz em cada núcleo. Então, cada núcleo dele vai ter 2 GHz. Então, imagina o quanto o bichinho não trabalha e o quanto isso não vai fazer ele esquentar, né? Então, você tem aí, se você tiver um processador de 2 núcleos, se cada núcleo processar, tem a capacidade de 2 bilhões de ciclos por segundo, então ele vai ter 4 bilhões de ciclos por segundo simultâneos, né? Em 2 núcleos de 2 GHz, né? Então, é algo assim sinistro, né? De se imaginar, né? Então, se você quiser saber o que é quilo, mega, giga, mili, clica aqui no card que eu vou deixar um vídeo para você sobre prefixos matemáticos que está na playlist de eletrônica. Lá eu explico o que é cada um desses itens aí. Então, o próximo item que eu queria abordar com vocês, cara, é o TDP. TDP, ele quer dizer, ele é uma sigla em inglês, que eu vou colocar aqui em cima, que nada mais é do que energia térmica de projeto. Ou seja, o quanto de energia que o seu processador vai precisar consumir para poder trabalhar e fazer os trabalhos dele. Cara, eu falei trabalhar e fazer os trabalhos dele, olha. Então, é o quanto o seu processador vai precisar para poder trabalhar adequadamente, né, e executar o máximo potencial dele. Então, isso é fundamental de ser observado, cara, para quando a gente for escolher o processador, a gente também escolher um cooler que seja capaz de resfriar ele. Porque se eu tenho um TDP muito alto, talvez o cooler que eu tenho ali, que venha com ele, não vai ser suficiente para manter ele na temperatura que ele precisa para ele trabalhar. Porque se ele superaquecer, ele vai perder performance, né? Muita parte da performance ela pode ser perdida com o calor. Então, você saber o TDP do seu processador vai ser essencial na hora de você poder montar um cooler para ele. Dependendo do processador, de repente vai ter que ser o water cooler, né? Aquele cooler que tem como se fosse uma espécie de radiador. Talvez precise de um cooler box, que é um cooler bem maior também. Então o TDP vai ser fundamental também de ser observado, e também para saber se a sua fonte aguenta rodar ele, né? Se a sua fonte, principalmente naquela parte dos 12 volts, né, do processador, se ela vai ter corrente suficiente para poder alimentar ele. Então, essa parte do TDP também é fundamental que você observe para poder saber se ela vai ser capaz disso daí. Além também da compatibilidade da placa-mãe, porque às vezes a sua placa-mãe tem um socket, como eu já havia falado também na aula de placa-mãe sobre compatibilidade, às vezes
o soquete, vai ter o soquete na sua placa-mãe, só que aquele soquete ele vai encaixar, só que talvez o seu processador vai consumir tanto que a sua placa-mãe não seja capaz de suportar aquela corrente que vai chegar até o processador para ele poder trabalhar. Então não vai ser compatível. Então é interessante você observar também o TDP do seu processador. E outro, né, também, quanto menor o TDP, melhor é para a sua máquina, porque quanto maior for o TDP, mais ele vai aquecer, e mais ele aquecer, pior vai ser para o trabalho, né? Ele vai perder muita performance por causa do calor. Então, quanto mais frio, mais rápido ele consegue trabalhar. Além de tudo isso, cara, dentro de um carinha relativamente pequeno, cara, desse tamanhozinho aqui, um carinha desse tamanhozinho, ter essa estrutura toda, ter tudo isso que a gente está falando aqui, além de tudo isso, cara, ainda tem alguns, cara, que mais ou menos desde 2012 para frente, cara, que vem com uma interface gráfica integrada. Esse daqui, por exemplo, tem uma interface gráfica integrada. Deixa eu ver. Não, esse aqui é Celeron. Mas eu tinha um outro aqui, Pentium, que tinha interface gráfica integrada. Esse aqui é 1155. Então, mais ou menos desde 2012 para frente, ainda tem alguns processadores que vêm com a interface gráfica aqui dentro, cara. Ou seja, a placa de vídeo, ela vem integrada aqui dentro, cara. Além de você já ter todo esse trabalho que nós já falamos anteriormente, ainda reserva uma parte dentro dele para processar imagem super pesada. E nos dias de hoje ainda existem algumas placas de vídeo integradas no processador, né, dependendo da geração do processador, que ainda são melhores do que as placas de vídeo off-board que a gente coloca no computador para poder melhorar a performance. Para quem não sabe, placa de vídeo é isso daqui, tá? Eles são uma estrutura à parte, né, que processa só a parte de imagem, né, a parte de gráfica, né, a parte de imagem, né, de pixels, de tamanhos e de coisas na tela, né, qualidades, sombras e outras coisas assim, são processadas aqui dentro. É como se fosse um processador, só que em vez de processador de movimento, né, de execução de tarefas, ele é um processador de imagem, né. Então existe essa interface inteira, né, esse kit inteiro já vem incluído dentro do processador. Imagina um negócio desse tamanho, só reduzir a arquitetura e colocar aqui dentro, ainda tem dentro dele essas coisas todas que nós já falamos até agora, de instruções, de arquitetura, de registradores, de cachê, de instrução de controle, unidade de lógica aritmética, central única de processamento, tanta coisa dentro de um carinha só, cara. Poxa, a tecnologia me deixa surpreso, né, cara? É quase que um milagre isso daqui, né? E falando nisso, cara, tem processadores, cara, que além de tudo isso, cara, tudo isso, eles ainda herdaram o chipset ponte norte dentro dele, cara. Acredita nisso, cara? Fica só o chipset ponte sul do lado de fora e dentro dele fica a interface gráfica, a parte de processamento com vários núcleos e ainda tem a parte do chipset ponte norte dentro dele, cara. Já parou para imaginar isso, cara? Ficando tudo isso, cara, dentro do mesmo chip, né, do mesmo encapsulamento, né? Então eles foram todos eles próximos fisicamente. O conjunto funciona muito mais rápido, né, por não precisar percorrer caminhos longos. E é um bom item para a gente verificar na hora de escolher o processador, cara. Se tiver tudo isso junto, né, tudo isso já integrado, cara, você faz com que o seu processador seja muito mais rápido, né? Ele vai estar tudo dentro dele aqui assim, não vai precisar sair para nenhum lugar para buscar informação, vai estar tudo dentro dele aqui, vai ser tudo trabalhado muito mais rápido e é um bom item para você verificar na hora de você escolher o seu processador. E para a gente fechar aqui essa parte de processadores, nessa parte essa parte assim mais teórica, né, mais conceitual, um item importante nós temos que saber é que esse processador ele é compatível com a tecnologia de virtualização. Acho muito pouco provável que nos dias de hoje, né, em pleno 2022, um processador não seja compatível com virtualização. Mas muitos jogos e programas precisam dessa tecnologia para funcionar. A virtualização é como se você criasse um segundo computador, né, só que de maneira virtual, de maneira não tangível, né? Você não consegue tocar nele, né, pegar ele, mas ele tem toda uma estrutura, né, de uma máquina virtual. O processador ele consegue simular toda a estrutura de um computador inteiro, só que dentro do processador, né, numa parte específica, ali no núcleo, num único núcleo geralmente, ou dois núcleos, ele consegue simular a estrutura de um computador inteiro e você consegue criar uma máquina, né, um computador em cima do seu computador. Tanto que o que acontece nessa máquina virtual não interfere em nada na máquina real, e o que acontece na máquina real não interfere em nada na máquina virtual.
Então esse é um ótimo laboratório para você fazer experimentos, fazer testes e tudo assim. E tem muitos programas e jogos e outras coisas que pedem essa tecnologia de virtualização para poder simular ambientes, cenários e outras coisas assim para você poder rodar aquela capacidade do jogo em algumas coisas, principalmente jogos mais realistas. Então, fique de olho nesse item também, se ele é compatível com a tecnologia de virtualização. Meus amigos, mais uma vez estou trazendo vocês para a tela aqui do PC para mostrar para vocês de maneira mais prática a nossa aula de hoje. Eu estou utilizando aqui um programa chamado CPU-Z, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para nós fazermos aqui um comparativo, né, para a gente ter uma ideia aqui. Vou aumentar, deixa eu ver se eu consigo, a tela é bem pequena. Eu não sei se dá para vocês verem aqui, vou pensar aqui vou utilizar a lupa aqui. Pronto, eu consegui aumentar aqui o tamanho da tela aqui. Então, esse programa ele faz uma espécie de raio-x do processador e traz aqui alguns dados muito interessantes e muito importantes. Esses dados aqui, no caso, para mim que já adquiri essa máquina, né? A máquina está aqui comigo e caso eu queira fazer uma comparação com outro processador que eu queira comprar, né? Ou queira melhorar esse meu setup aqui. Então eu vou mostrar para vocês a configuração desse meu PC aqui, que é o que eu estou gravando para vocês, e vou mostrar a configuração do meu PC principal. Então vou fazer um comparativo e a gente vai verificar os dados que nós trabalhamos na aula de hoje e também na última aula de processadores. Então, abrindo o programa CPU-Z, que é bem simples, só você clicar nele que ele vai te dar essa tela aqui, nós temos aqui o nome do processador. O processador dessa máquina que eu estou, ele é um Intel Core i5-3470. Esse é o modelo dele. Então aqui é o nome dele de projeto, né, Eve Bride. E aqui está o que eu falei para vocês, ó, TDP. Lembra que nós falamos disso na última aula? Então o consumo dele é de 77 watts. Então, assim, para a geração que ele é 1155. 1155 seria a terceira geração de processadores, né, da linha Core i. Ele está bem razoável, ele está bem na linha aqui de consumo, 37 watts TDP, tá bom, não vai esquentar tanto para causar uma lentidão ou travamento. Então aqui embaixo eu tenho o socket dele, que nós já falamos na aula de placa-mãe. Então o socket dele é o 1155, né, ele já é 1155. Aqui nós falamos na primeira aula que são os nanômetros, né, que é o tamanho dos transistores em que ele foi feito. Quanto menor for esse número aqui, mais transistores vão ter dentro do processador, e quanto mais transistores dentro do processador, mais velocidade eu vou ter. Então aqui core voltage, né, no caso, quantos volts cada núcleo do processador está consumindo nesse momento aqui. Esses números vão variar de acordo com a atividade que eu estiver exercendo no computador. Aqui está o nome completo do processador, né, Intel Core i5-3470. E aqui está a velocidade de clock dele, né, que é 3.20 GHz, que também nós falamos nessa aula sobre a velocidade. Ou seja, 3.20 GHz significa que ele por segundo ele faz 3 bilhões e 200 milhões de instruções por segundo, né, por ciclo, né? É algo assim bem grande, né? Então aqui nós temos esse número aqui de família. Eu não sei muito bem do que significa. Eu acredito que esse número de família seja mais quando de fabricação do processador. Se você procurar no site do fabricante, podem ter lotes, né, que você vai ter o mesmo processador, só que com especificações diferentes. Então aqui seria mais esse tipo de coisa aqui. Aqui o número da revisão do processador, no caso, ele não tem nenhuma revisão, seja a primeira revisão mesmo. E aqui nós temos as instruções que eu falei para vocês, MMX. Ó. Ele é compatível com a instrução MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, 4, né, 4.1, 4.2, EMT64T, VTX, AES, né, e AVX. Então, quanto mais instruções aqui nesse campo ele tiver, e quanto maior for o número depois do SSE e do MMX, maior vai ser a capacidade de adaptabilidade, né, da máquina, né, durante uma tarefa, e mais rápido ela vai se comportar. Então aqui eu tenho essas informações. Aqui embaixo eu tenho
o core velocidade, né, que eu tenho aqui dos núcleos, né, nós já temos aqui que é 3.20 aqui em cima, mas aqui está mostrando quanto que ele está batendo nesse momento. Aqui no caso ele tem quatro núcleos, né, esse processador aqui, tem 4 núcleos reais e tem acho que um núcleo virtual, então ele tem 4 reais e um virtual. Nós também falamos sobre esse assunto na primeira aula. Aqui embaixo está escrito, você está vendo? Eu tenho 4 núcleos virtuais e tenho 4 threads. Threads também nós falamos na primeira aula, que é aquele mecanismo que quebra o programa em muitos e muitos pedaços menores, que facilita a nossa transferência de arquivos, né? Uma outra coisa também que auxilia a montagem aqui do SSE. Nós também falamos na primeira aula de processadores. E aqui nós temos o cache, né? O cache, né? Nós temos ele aqui, ó, o L1, são 4 de 32 KB, né? São 4 porque nós temos 4 núcleos, então cada núcleo tem 32 KB de L1 cache. Temos aqui o L2, cada núcleo também tem 32 KB de cache também. Temos aqui o L2, né? São 4 de 256 KB também, que são bem pequenos assim. E temos 6 MB, né? Divididas para os 4 núcleos aqui, que vão dividir esses 6 MB conforme a necessidade em que ele vai ter. Então eu tenho aqui essas informações. Nós temos aqui a informação sobre arquivo cache, que nós já vimos aqui na aba anterior. Aqui informação sobre placa-mãe, mas nesse momento não importa para a gente. Aqui informações sobre memória RAM, também não importa para a gente nesse momento. Aqui, ó, interface gráfica. Então, ele tem aqui integrado uma placa-mãe, né, uma GPU chamada Intel HD Graphics. E aqui não tem muita informação. Então, nesse ponto, para a gente ver a informação da placa de vídeo integrada, eu recomendaria mais o programa chamado GPU-Z, que nós vamos falar sobre, quando nós falarmos sobre placa de vídeo, nós vamos ver mais a fundo essas placas de vídeo aqui integradas do processador, e nós vamos falar sobre parâmetros, igual nós falamos sobre o processador. Então eu vou minimizar aqui essa lupa aqui, vou diminuir o tamanho, e vou abrir para vocês o meu computador principal, que é o que eu uso, para a gente fazer um comparativo de capacidades entre ele e o meu outro processador, que eu diminuir aqui o tamanho vou organizar aqui melhor, ver se ele dá o zoom aqui. Então, ó, a gente pode fazer o comparativo aqui entre os dois. Então, meu PC principal, ele tem um processador Core i7 4790K. Esse aqui é o código de fabricação dele, né, que é o Rasmel. O TDP dele é mais alto do que o TDP desse daqui, então ele vai dissipar mais calor, ele vai precisar de mais energia para poder trabalhar, e com isso ele vai consumir mais da fonte de alimentação, e vai trabalhar mais quente, vai precisar de uma refrigeração melhor, de uma pasta térmica melhor também. Ele é o socket 1150, o 1150 são 2 gerações à frente da geração do 1155. Nós vimos que essa quantidade de 1150 é a quantidade de pinos que o processador tem, né? Então ele tem menos pinos do que esse daqui. A tecnologia dele é 22 nanômetros, que é a mesma tecnologia desse que eu tenho aqui atualmente. Nesse momento ele está consumindo uma voltagem maior do que a voltagem desse daqui. Ele tem aqui, na especificação dele, ele tem 4 GHz de velocidade. Então aqui, no primeiro item que a gente pode comparar aqui, esse daqui já é mais veloz do que esse daqui. Então ele tem 4 GHz, enquanto esse aqui tem 3.20 GHz. Então, aqui são as especificações de projeto, né, que são bem semelhantes a desse daqui. Aqui, quantidade de instruções. Ele tem basicamente as mesmas instruções, MMX, SSE, AVX. Só que aqui, ó, se vocês observarem, ó, ele tem mais instruções aqui, ó, AVX2, FE63 e TSX. Coisa que esse daqui, Core i5, não tem. Então essas aqui são tecnologias mais modernas de se empilhar e se distribuir dados, né, bits, né, ou zeros e uns dentro do processador de maneira mais eficiente e mais rápida, aproveitar os espaços, e com isso ele se torna muito mais rápido, né? Então aqui nós temos essa vantagem, essa informação de que ele é mais veloz do que, e tem instruções que vão tornar ele com uma performance muito mais enxuta do que se fosse
no caso desse Core i5 aqui, embora as diferenças técnicas entre um e outro não sejam muito gritantes, né? São muito pequenas de um para o outro. Então, aqui o número de núcleos, né, o número de cores, né, nós temos 4 núcleos aqui no Core i5, 4 núcleos aqui também, só que a quantidade de threads que eu venho falando para vocês, que são aquela tecnologia que quebra o programa em vários pedaços menores e facilita muito o processamento, aqui, ó, nesse daqui eu tenho 4 threads, esse aqui eu tenho 8, ou seja, eu tenho o dobro de threads desse daqui. Então, aqui, nesse daqui eu já tenho um ponto positivo. As threads desse daqui vão ser mais... no caso, meu processador vai ser muito mais rápido em executar programas, né, em executar tarefas e outras coisas, pelo dobro de quantidade de threads que tem essa daqui. E aqui na memória cache, basicamente eu tenho a mesma coisa, ó, 32K por memória cache, né? E aqui na L1, na L2 tem 256K, e na L3 eu tenho um pouco mais de memória, eu tenho 2 megas a mais, né, 8 megas, em relação a esse daqui. Então a diferença técnica entre os dois não é gritante, né? Ficaria bem pau a pau assim, se nós fôssemos comparar esses itens aqui. Então, na hora de você for montar o seu setup, né, for montar o seu PC, né, ou for fazer algo assim para o cliente, vale muito a pena você fazer esse comparativo e ver se você observar esses pontos, né, no site do fabricante quando você for comprar, porque isso vai fazer total diferença na sua performance e também na execução do seu processador. Às vezes o processador tem maior hype, né, tem maior nome, tem maior maior fama no mercado, e de repente na hora que você precisa dele, ele não entrega aquilo tudo porque talvez um outro processador com menos nome tivesse essas instruções, esses itens que eu falei para vocês de parâmetro mais avançados do que ele. E uma outra forma que a gente pode comparar também processadores, que eu super recomendo para vocês, tem o site da CPU Burst, se não me engano, e outros aqui. A gente pode fazer a mesma coisa, ó. Vou jogar aqui, ó, o meu processador Core i5, que é esse processador aqui atual, né? O modelo dele é 3470. Eu vou comparar com o Core i7, né, da outra máquina que eu tenho, que é o 4790K. Então aqui eu tenho alguns sites que fazem essa comparação. Vou ver aqui o primeiro deles, ó. Aqui ele utilizou um gráfico, né, para poder mostrar a performance de um em relação a outros. Então aqui, ó, a performance, esse daqui de baixo que está com a cor mais clara, que seria o Core i7, ele seria melhor para requisitos, para benchmark, né, que é aquele quando você faz teste de estresse, né, quando você leva ele ao limite. A memória cache está praticamente igual aqui, né, e a performance dele também seria maior. Então aqui tem até uns parâmetros aqui dizendo por que ele seria melhor. Ó, porque o Core i7 4790 é melhor do que o Core i5. Ó, 25% mais rápido, 4 threads de CPU a mais. Aqui, ó, mais threads resultam em um desempenho mais rápido e melhor multitarefas. Ó, a temperatura operacional máxima de 6.664 mais alta. Velocidade turbo, ó, ele pode alcançar até 4.4 GHz, enquanto o outro máximo é 3.6 GHz. Tamanho da memória cache, né? E multiplicador desbloqueado, que é aquele item que eu falei para vocês das instruções SSX e SSMMX, né? Seria multiplicador. Aqui nós temos outra plataforma que faz essa comparação também. Aqui no caso ele utiliza alguns gráficos, alguns comparativos aqui, para jogos. O 4790 ele teria 80% da sua performance máxima, né, comparado a outros processadores. Para uso normal do dia a dia, 84%, e o Workstation, né, para trabalho, 66%, enquanto esse daqui teria 68%, 72% e 51%. Temos também aqui, deixa eu ver se tem outro. Aqui nós temos um que compara até o custo também, o apoio para jogos, e cria também um gráfico aqui com características, né, e comparativos. Então, a gente agora que nós já conhecemos esses itens, né, que são os itens importantes e como funciona o processador, nós já podemos montar nossa máquina, já podemos conhecer como funciona o processador. Então, eu agradeço se você ter assistido até aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre por que existe o Celeron, por que existe o Sempron, por que existe o Core 3, Core 7, Athlon, Opteron, FX, Ryzen,
A3, A10, A8, nós vamos falar sobre Athlon, vamos falar sobre por que existem esses itens aí para a gente poder fechar nosso assunto de processadores. Então, agradeço assistir até aqui, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço para você, encontro você na nossa próxima aula, aqui na próxima terça-feira, um forte abraço, valeu!